Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, o mundo se viu diante de um cenário de incertezas e o impacto na economia mundial foi imediato. Com o isolamento proposto pelas autoridades de saúde, veio primeiro a necessidade de evitar a disseminação do vírus, depois a preocupação do que o período de inatividade poderia trazer de consequência. Diante desse cenário de dúvidas, a agricultura acabou sendo um alicerce de muitos países, de forma especial no Brasil, onde o setor agrário permitiu que o impacto econômico fosse reduzido sistematicamente. A cafeicultura, por exemplo, foi fundamental para que regiões produtoras mantivessem o giro de capital e o desemprego e a falência de empresas tivessem índices suportáveis. É o caso de Manhuaçu, que apesar de sentir os efeitos da pandemia, tem números bem mais animadores que outros municípios do mesmo porte. Por aqui a cafeicultura sempre se impôs e nesse momento de crise não foi diferente. Ednilson Dutra é produtor e nas fazendas que administra junto com seu irmão, colheu cerca de 20 mil sacas de café na safra desse ano. Apesar da grande estrutura que possuem, disse que no primeiro semestre algumas dificuldades surgiram, principalmente na preparação para a colheita. Bom, nós sentimos o impacto sim, eu acho que é toda a região, principalmente o impacto emocional, né? No começo da colheita a gente estava muito preocupado se a gente ia ter mão de obra suficiente, se teria como colher o café. Só que nós tivemos uma sorte muito grande, eu acho que isso é mérito do ser humano, principalmente do brasileiro, de se adaptar às situações mais difíceis. Então o que aconteceu? Normalmente a gente colhia café, buscava nos ônibus e trazia os colhedores para fazer a colheita. Esse ano houve uma inversão, eu acho que a gente puxou nos ônibus em torno de 40% do pessoal para colher e os outros 60% eles foram em condução própria. Eles se adaptaram e foram de motos, foram de carro e acabou que a nossa colheita está acabando, graças a Deus, não tivemos nenhum caso e na verdade nem viu falar se teve algum caso em colhedores da região. Então graças a Deus foi uma colheita muito boa para a região nossa e a gente está finalizando com tudo em paz, graças a Deus. A safra ainda nem terminou e Minas Gerais deve alcançar novo recorde na produção de café, com volume estimado a 33,5 milhões de sacas esse ano. Caso se confirme, a produção vai superar as 33,4 milhões de sacas de 2018, consideradas recorde na produção mineira. A estimativa faz parte do terceiro levantamento da safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que apontou ainda o crescimento de 36,3% no volume produzido e ganho de produtividade de 28,7% em relação à safra de 2019. De acordo com Tiago Braga de Oliveira, extensionista rural da Emater de Manhuaçu, alguns fatores justificam esse crescimento. A gente tem o fator da bienalidade, né? A gente sabe que o café num ano ele produz mais, no outro ano ele produz menos, e isso que a gente chama de bienalidade. Como o ano passado foi uma safra menor, né? A gente tinha já que a safra desse ano seria uma safra mais alta. Então um dos fatores já é a bienalidade, né? Outro é um conjunto de fatores, né, como a chuva do ano passado, né, nós tivemos chuvas em grandes quantidades, né, os fatores climáticos, né, envolvidos na floração do café, entendeu, no vingamento dos grãos, no enchimento dos grãos, foram todos favoráveis, né. O agricultor também fez a parte dele, né, com as adubações, né, com as pulverizações, controle de pragas e doenças. Porém, né, como você falou, a safra ainda foi muito acima do normal de uma safra alta na nossa região. O cenário de praticamente todas as lavouras do estado nesse mês de setembro é esse: pés de cafés limpos. É que a colheita já terminou e esse ano a safra promete ser recorde. Só aqui na Zona da Mata,
Vale do Rio Doce e região central de Minas Gerais deve ter um crescimento na produção de algo em torno de 60,6%, chegando a 8,6 milhões de sacas de café. A região também vai registrar um aumento de 2,6% na área e de 56,5% na produtividade. Tudo isso em volta do café arábica, que é a espécie mais produzida no estado de Minas Gerais, chegando ao total de 99,1% da produção em todo o nosso estado. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a colheita no estado está em fase final, com previsão de encerramento das atividades em outubro. Segundo Thiago Braga, o volume recorde de produção mineira não deve causar impactos em termos de redução significativa do preço. Foi favorável, né? O agricultor, né, conseguiu pagar o custo de produção, né, e ter uma sobrinha aí para poder, né, manter, até mesmo pelo volume de café que foi feito na pequena área, né. Nós estamos hoje aí, né, com uma estimativa de safra desse ano de 27 sacas por hectare, né. A gente ainda está fechando até novembro, a gente vai fechar isso aí. A tendência às vezes é subir um pouco mais. A gente está conversando com os agricultores para fechar essa produtividade de Manhuaçu, né. Um problema que a gente está tendo com esse volume de café é a dificuldade de comercialização. O preço está bom, mas a dificuldade de comercialização também está acontecendo. Os compradores locais, os armazéns, as exportadoras estão com os armazéns lotados. Então a gente está tendo essa dificuldade de local para armazenamento do café. Então é uma dificuldade que está tendo. Um pouco disso a gente pode jogar a culpa na pandemia, que não atrapalhou a gente a colher café. Nós colhemos com os cuidados, né, que tivemos que tomar, mas colhemos bem. Mas a grande parte do nosso café que é exportado, ele é consumido em cafeterias, né? Não é igual o povo brasileiro que toma café toda hora em casa, né? Chega num barzinho e tem um café. Não, lá o pessoal vai na cafeteria para tomar café. Então, com a pandemia, com os lockdowns, né, tudo fechado, né? Então, Europa, Estados Unidos, né, grande parte da Ásia ficou com essas cafeterias fechadas. Então, foi onde a gente atribui um pouco, né, dessa sobrecarga dos armazéns, é que o nosso volume de exportação, né, tá mais devagar. Tá tendo exportação, mas está sendo mais demorado. Então os armazéns estão ficando cheios. O setor cafeeiro tem mesmo que comemorar, de forma especial, os municípios que são produtores. Afinal de contas, a agricultura, mais uma vez, fez toda a diferença nesse momento de preocupação.